A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos dar início. Mais um vídeo. Nós que servimos a Deus tem essa responsabilidade de trabalhar para Deus, de levar o Evangelho como Jesus pede, como Jesus manda. Para isso, nós precisamos nos conscientizar de que o Espírito Santo de Deus não atua em vaso rachado não, queridos. Vocês podem ter certeza disso, pode confiar. A experiência que eu tenho com os apóstolos de Cristo, com Pedro, João, Tiago, Paulo e tantos outros, me leva a ter a certeza de que o Espírito Santo não habita em qualquer vaso. O Espírito Santo não está em qualquer lugar. Então é bom você saber que Paulo relata na carta aos Efésios, uns pregam por dinheiro, uns pregam por fama, outros pregam por inveja, outros pregam por tudo isso, menos para a salvação em Cristo Jesus. O que nós temos na igreja hoje é isso. Das redes sociais para cá, os pastores enlouqueceram. Do gospel para cá, os pastores ficaram mais loucos. Está um absurdo. Os pregadores se escorregaram, podemos dizer assim, desviaram tanto numa lama de ilusão que se diz riqueza, dinheiro, através da teologia da prosperidade que eles alcançaram, que eles trouxeram para a igreja aí. E esse grupo de apóstolos que surgiu aí, essa montoeira de bispo, de bispas, e foi englobando aí dentro da igreja, que hoje está difícil você saber o que é a igreja com essa gente. Eu disse para vocês, eu digo a vocês sempre, esse canal Coluna de Betel, eu fiquei por muitos anos perguntando para Deus, devo pregar lá no YouTube, Senhor? E os irmãos até falavam, fiquei por muitos anos, desde 2009, eu pensando, eu não vou colocar, só agora em 2022, que Deus, depois do que aconteceu com a igreja e a política, Deus me levou a falar e a colocar esse canal aqui no YouTube. Você não me vê em redes sociais aí em busca de pontos, de joinhas, de assinaturas. Assina quem quiser. Mas uma coisa eu quero, que você ouça a palavra. Dá joinha quem quiser. Não estou preocupado com isso, queridos. Não vim aqui para isso. Mas uma coisa eu quero, de todo o meu coração, ouve a palavra, escuta eu falar, escuta esse velho aqui que não tem nenhum valor, falar o Evangelho, vai te ajudar muito na tua conversão. Você acredita, pastor, que se você começar a ouvir aqui Coluna de Betel, você pode se converter? Pode. Você sai dessa ilusão da política. Você sai dessa ilusão de que você, tendo um político na igreja, você não precisa pagar determinadas contas. Você pode enrolar seu funcionário, não pagar o fundo de garantia dele, não pagar as férias dele. Você tem essa ilusão. Um homem que pensa assim, dizendo de Deus, é um homem diabólico. Você pode viver mexendo com a mulher dos outros, né, pastor? Você pode fazer tudo isso. É o caminho que você está seguindo. Você pode, né, irmãzinha, subir lá no altar para exibir seu corpo, né? Você tem um corpo perfeito, Deus te deu, está cheio de curva. Toma vergonha na sua cara e conserva ela. Sua Jezabel, deixa ele do seu marido? Não dá para ser de um marido só? Então vai para o mundo. Não vem escandalizar a igreja de Deus? Toma vergonha na cara? É assim. Você, para fazer sucesso na música, no gospel, você precisa vestir uma calça apertada? É levita. Levita do que é? De que você é desse jeito?
Não é cantor gospel, artista gospel. Não é você vestir a calça apertada mostrando o que você tem. Dá vergonha, rapaz. Bando de vagabundos irresponsável. Vocês acabaram com a igreja de Cristo. Vocês tiraram o Espírito Santo da igreja. A Assembleia de Deus, que era uma igreja tremendamente usada, os líderes pelo Espírito Santo, dos anos 80 para baixo, hoje já não é mais Assembleia de Deus. Hoje tem que titular como Assembleia que era de Deus, salvo alguns membros lá dentro e alguns líderes. Tenho certeza que se lá dentro tiver um líder que tema Deus, ele sai de lá e põe uma placa fora desse nome Assembleia, não aceita mais. Contaminação é demais, como os batistas, por exemplo. Ridículos as atitudes dos que estão aí. E o que é pior, que eles plantaram a semente, que quem vai nascer da origem deles vai vir com o mesmo problema. Me lembro lá dos profetas, né? Me parece que era o Roboão, né? O profeta, o rei, né? Que o profeta chegou para ele: oh, teu pai castigou assim, 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 o povo de Israel e tal. Ele falou: meu pai castigou com isso, eu vou castigar é com açoite, é com escorpião, é com tudo. Vai ser a mesma coisa. Meu pai foi desse jeito, louco por dinheiro, e levou a igreja a essa posição. Eu vou levar muito mais. É assim os futuros. Está aí, está os profetas mirim. Não está aí? Vocês estão percebendo? Vocês não dão risada, gente, de ver uma pessoa dessa, uma igreja dessa, dizendo que isso é pastor, que isso é profeta? Vocês não têm como dar risada disso. Agora, piadas imundas que é falado, vocês vão dar risada. Dar risada dessas coisas. Isso é uma vergonha. Isso é imundício dentro da igreja, isso é um chiqueiro. Profetas. O povo vê anjo em tudo que é lugar. O povo vê profeta em tudo que é lugar. Tudo é profeta, tudo é anjo. Eu não sei de onde é que está vindo tanto anjo, hein? Não, os anjos de Deus viram vagabundo, hein? Está aí, indo para a terra toda hora, para falar com a irmãzinha da Assembleia, da Batista, da Paz e Vida, da Renascer, da Universal, não sei da onde, da Católica, tá lá Rafael, tá vindo o anjo Rafael, tá vindo anjo para tudo, que onde é que tá vindo isso? Do céu? Meu Deus, abriu as portas já, assim, soltou os anjos tudo em favor para vir aí para a igreja? Tá tudo solto. Para de ignorância, gente, por favor. Valorize o céu. Valoriza Cristo, valoriza Deus, respeite o Evangelho, gente, pelo amor de Jesus Cristo, respeite o Evangelho, teme ao Espírito Santo. Pastores confessando que é adúltera, ouça a diferença. Vocês não sabem fazer diferença do que é um adúltero, do que é um homem que vive em prostituição, vocês procuram saber o que é uma mulher adúltera e o que é um homem adúltero, o que é um homem em prostituição e uma mulher em prostituição. Vocês precisam saber o que é isso, viu? Procura saber. Dá para o seu pastor, seu apóstolo, pergunta: pastor, o que é um adúltero, o que é uma prostituta, uma mulher que vive em prostituição, o que é uma adúltera, uma mulher que vive no adultério? Tem alguma diferença? Pergunta para ele. Se ele não souber te responder, então sai dele, porque ele não sabe o que é a Bíblia e ele não pode ser um pregador. Então, o homem que vive nessas práticas pode pregar o Evangelho. O Espírito Santo não vai usar gente assim, meu povo. Não vai usar gente assim. Não adianta. Prega bonito, faz piada, dá risada, fala besteira, incentiva os jovens, incentiva os lares, incentiva os povos a ser ricos, faz de tudo. Mas na vida humana, no Espírito, muito longe. O Espírito Santo já fugiu da igreja faz muito tempo. Eu acredito que dos anos 2000 para cá, de 98 para cá, para que eu conheço o Evangelho, o Espírito Santo foi se afastando. Eu acho que em muitas igrejas, 99% das igrejas não está mais. Está na vida de algumas pessoas, né? O Espírito não habita em quatro paredes, né? Não é como no passado que a glória vinha lá na arca, né? Não é assim. O
Espírito hoje habita na vida da pessoa. São poucos o que o Espírito Santo habita. Poucos. Estou falando de habitar, tá? Não estou falando de usar. Usar a pessoa no momento ali que ela usa qualquer pessoa. Pode usar sim. Num momento oportuno. Mas viver usando aquela... Nada disso. Só quem é vaso. Então faça a diferença. Abre comigo aí no capítulo de número 9, ou melhor, no capítulo de número 11 da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos dar uma olhada aqui. Eu estou falando, os judeus vão ser todos salvos. Paulo falou isso. E a igreja tem esse entendimento. Esse Israel que está aí, é aquele Israel protegido pelo Espírito Santo, por Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, como era nos tempos de Moisés, nos tempos de Josué, Davi, Salomão. É esse mesmo que está aí? Essa é a nação eleita, escolhida, essa nação que está aí? É isso que nós estamos vendo na Bíblia. Comigo, abram aí, por favor. Paulo está dizendo aqui no versículo de número Romanos 11, no versículo de número 4, mais para frente um pouquinho, por favor. 6. Ele diz assim: mas se a palavra, ou melhor, mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então você já sabe, Paulo disse em Efésios 2. Abram comigo lá. Efésios 2. Olha o que Paulo diz aqui. E se eu pudesse, eu fazia como aquele homem do passado. Eu comia e bebia só essas cartas de Paulo. Coisa linda, maravilhosa. Enche o meu coração de alegria ler o que Paulo escreveu. Abram aí. Efésios 2, do versículo 1 em diante. Mas em especial o 5. Diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Príncipe da potestade do ar, cosmos, o mundo espiritual. Quem manda nele? É Jesus. Jesus não manda nada disso. Quem manda na transgressão das pessoas é o transgressor da lei, que é Satanás. Quem está por trás das concupiscências desses pastores, que não aguenta ver mulher, dessas pastoras, dessas líderes, que se exibe o seu corpo de todo jeito, pior do que Jezabel, quem está por trás dele é esse cara aqui, ó. O príncipe da potestade do ar. Mas é ele que faz a pressão, Senhor. Ele manda seus dados inflamados. Você pega porque você não tem Espírito Santo. Por que você faz isso, pastor? Por que você não faz isso? Não, apóstolo. Medita para você ver. Se não é apóstolo, leia. E você vai ver. Se não é você que dá o lugar para eles. Mas foi a pombagira. Que a pombagira é tu. Tu que é uma pombagira. Mas foi o Zé Pilintra. Tu que é o Zé Pilintra. Tu bebeu porque tu quer. Tu bebe porque tu quer, rapaz. Não é Zé Pilintra, não. Zé Pilintra não bebe nada. Zé Pilintra não fuma nada. Zé Pilintra não cheira nada. Zé Pilintra só observa vocês caindo feito idiotas nas mãos dele. Só isso. Ele nem precisa trabalhar. Conheço, vim de lá. Para de ser babacas e fazer as coisas e dizer que é os demônios. Aí ele diz aqui, ó. Nos quais, ou 3, né? Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ô pastor, você não percebe não? Apóstolo, você não percebe não? Que você é um filho da ira? E está incentivando a igreja a entrar na ira? Pastor, você que não paga as suas contas direito aí, não paga os direitos do trabalhador, da sua igreja, da sua empresa, e você acha que é por causa disso, que é por causa daquilo, porque tem lei demais, tem lei isso, tem lei daquilo, você não acha que é isso? Você é mau caráter, rapaz. Não pode? Encerra, para tudo. Vou parar por aqui. Mau testemunho com Cristo eu não quero. Você vive nas suas concupiscências. Você é um filho da ira. Israel hoje é o quê? Filho da ira. Que ira? A ira de Deus. Cristo veio e não quiseram se converter. Cristo veio e não receberam. Filho da ira. São filhos da ira de Deus. Assim é você, pastor. Você não se controla. É assim você, pastora. Não se controla, já quer mostrar suas pernas para os homens, para a igreja ver. Você não se controla, pastor, você não pode ver uma mulher, você já fica doido. Parece um bode velho, o cavalo que Jeremias fala, né? Cada um rufiando a mulher do seu companheiro. Que coisa ridícula, nojenta, hein? Vocês fizeram com a igreja, vocês vão pagar caro. Ele diz assim, filhos da ira, como também os demais. Ira de quem? Satanás? Satanás não tem que irar com nada. Ele é um irado, caído, perdido, condenado, sentenciado, julgado, transitado, perdido. Não tem que fazer mais nada. Ira aqui pertence a Deus. Por quê? Por causa das tuas concupiscências, das nossas concupiscências incontroláveis. Concupiscência, desejo desenfreado, olhos altivos, cobiçosos, ou cobiçosos, que não pode ver uma mulher, que não pode ver um carro bonito, que não pode ver uma casa bonita, cobiça e quer fazer de tudo para possuí-la, sem a direção de Deus. Crente que vai morar no céu, dificilmente fica milionário, viu? Depende. Se souber aplicar a riqueza para o reino de Deus, muito bem. Cristo aprovará. Se não, queridos, vai não, hein? Não vai dessa cabeça não, hein? Aí ele diz aqui, ó. O 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Deus é riquíssimo em misericórdia. E não é de se estranhar, né? E não pode dizer não, porque Deus realmente é riquíssimo em misericórdia. Chegou para Noé e disse, Noé, me arrependi de ter feito, vou acabar com esses malditos aí, vou varrê-los da terra. Mas você não, você é diferente. Você tem algo que me agrada. Por você, através de você, eu vou ainda conservar a raça humana. Eu vou me alongar com eles por 6 milênios. Está acabando agora, hein? 6º milênio está fechando agora. Tem apóstolo dizendo que está abrindo agora o 6º selo, tadinho, né? Está mais atrasado do que a Enel em dia de tempestade. Quando cai a luz, 3 meses sem aparecer. Absurdo, né? Aí ele diz aqui, ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, ele amou mesmo, construiu a arca, colocou o povo, as 8 almas, e conservou a raça humana, porque estava profetizado por ele que o seu filho viria. O filho veio. Misericórdia que Paulo está dizendo aqui. Jesus veio. Está
Está completando 2 milênios que Cristo esteve aqui, de acordo com o calendário judaico, né? Gregoriano. Esses calendários é gregoriano, tem um monte de calendário. Toma cuidado com eles. Qual é o que nós devemos seguir? Então, de acordo com esse calendário, ainda não completou 2 milênios. Mas já tem 2 mil anos. Agora, nós já estamos vivendo 2025, depois de Cristo, depois da era cristã. Já é 2025, já está passando 25 anos, de acordo com o calendário romano. De acordo com o calendário romano, nós hoje estamos vivendo 24 horas por dia. De acordo com o calendário de Cristo, o dia tem 12 horas e a noite tem 12, tá? Não mistura as coisas, porque Roma misturou. Daniel disse que eles haveriam de mudar o tempo, as horas, as leis, e está tudo aí. Então não vai por essa cabeça, Cristo está voltando, sim, com certeza. Já viram aí estrelas caindo do céu? Viu aí? Estrela meteorística aí caindo do céu, e os crentes estão esperando essa igreja que está aí agora, toda essa igreja que está aí agora, apostólica, se disse pentecostais, que é da reforma, essa coisa nojenta que é a reforma, estão dizendo que as estrelas vão cair do céu, porque Jesus falou em Mateus. Jesus falou com propriedade e sabedoria de rei. As estrelas cairão do céu antes da sua vinda, como sinal para nós ficarmos alertas, atentos, cuidadosos, zelosos da doutrina e da verdade, para sermos salvos, não ser pego de surpresa. Cristo falou isso, e as estrelas estão caindo aí. O que ocorre é que esses cegos que não vê a verdade, tá esperando as estrelas que vai cair do céu, essas que tá lá, os astros que tá lá, ao lado da lua, ao lado do sol, esses não cairão nunca, queridos. As estrelas que vão cair do céu já está caindo faz um bom tempo. Muitos anos já. E agora está vindo chuva de estrela caindo essa semana aí, mostrando aí nas reportagens. As estrelas dando sinal que Cristo vai voltar. Cristo fala uma coisa, vocês querem outra. A bem da verdade, vocês esperam Cristo às escondidas, né? Os pentecostais reformados. É isso que vocês estão esperando, né? Aí tem uma grande surpresa. E ficar de fora, né? Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossos deleitos, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isso não, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos, séculos vindouros, as abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, queridos, Paulo está dizendo aqui, a graça só é graça quando é aceita no coração e reconhece que a graça é o Filho de Deus e abre o seu coração para que ele receba e você viva por ele. Graça que Paulo está dizendo aqui, mostrar no século vindouro. Mostrar o quê? Mostrar para Cristo que somos novas criaturas, mostrar para Deus que as nossas obras é feita agora no Espírito, é feita em Deus, é feita no Filho, é feita na justiça divina, é feita na santidade e na sua palavra, para receber no vindouro, em próximo, que já está chegando, o direito de habitar no novo céu e nova terra. As suas obras te levam a isso?
Ou você está na política para aparecer? Seu imundo. É o que vocês são. Não tem nenhum receio disso, viu? Romanos, volta para lá. Paulo está mostrando aqui, dizendo, o versículo de número 7. Que diremos, pois? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Quem endureceu o coração desse Israel que está aí? Eles mesmos. Deus mandou um espírito de profundo sono. Pegaram? Versículo 8. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. Abram comigo em Deuteronômio. Vou te mostrar que isso vem de lá. Israel, coração endurecido, cegos, porque não quer ver a verdade. Não quer o Messias, não quer o Cristo, não quer o Salvador. Quer alguém que contribui com as suas prostituições, com as suas feitiçarias, com as suas imundícies, bem como essa igreja que está aí hoje, com as suas políticas imundas, e o povo ainda diz, pastor, 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 só ficou de bode, né? Acorda, gente, acorda para a verdade, que onde é que vocês estão? Pelo amor de Jesus Cristo. Cegueira pode ter, mas tanto assim não, pelo amor de Deus. Misericórdia. Capítulo de número 29 do livro de Deuteronômio. Jesus vem aclamando desde lá. O povo de Israel não quer verdade. Diz assim, versículo de número 1. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Moisés convocou todo o Israel e lhes disse: tendes visto tudo o que perante os vossos olhos o Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os vossos próprios olhos vistes as grandes provas, os sinais e aquelas grandes maravilhas. Antes, hoje, porém, o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. 40 anos vos fiz andar pelo deserto, sem que envelhecesses sobre vós as vossas vestes, nem se gastastes nos vossos pés as sandálias. Não comeste pão, nem bebeste vinho ou bebida forte, para que soubesse que eu sou o Senhor vosso Deus. Você disse, não, pastor. Ô, irmã, você não precisa rodopiar, você não precisa pular, você não precisa do gospel, você não precisa de nada, você não precisa de piada, você não precisa de nada disso, irmãos. Você não precisa de nada disso para saber quem é o Senhor, só precisa de conversão, só precisa nascer de novo, só precisa ser nova criatura, só precisa ser transformado e não reformado, só precisa da palavra de Deus para que o Espírito age e ele revela. Vocês não teve olhos para ver o que eu fiz contra Faraó, Moisés relatando a eles aqui. Eles não viram, não estavam vendo. Por isso, ficaram fora da terra prometida, aquela gente, desde lá que a luta de Deus para que Israel pudesse mudar suas vidas, mas não quiseram. Abram comigo aí em Isaías, capítulo de número 29, ou melhor, capítulo 6 do profeta Isaías. Abre aí, por favor. Deus não obriga, querida.
Deus não obriga ninguém. Deus dá liberdade. Mas você não quer a liberdade dada por Deus. Você quer a transgressão da lei. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías. A Bíblia nos diz assim, o versículo de número 8. Depois disto, enviou a voz do Senhor, que dizia... Depois disso, ouvi a voz do Senhor que o dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouviste de fato e não entendeis. Vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e seja sarado. Oh, queridas, essa igreja aí que nós estamos vivendo hoje virou mesmo quatro paredes, não igreja. Na mão desses pastores que aí estão, esses apóstolos que aí estão, louco pelas políticas, louco pelo dinheiro, louco por ponto nas redes sociais, faz de tudo. Tem pastor que se veste até de mulher para ganhar ponto nas redes sociais e depois vai dar explicação. Dá uma vergonha, rapaz. Que vergonha. Você mexer com a mulher dos outros para ganhar ponto nas redes sociais, precisa fazer de tudo. É ridículo. Aí Jesus está dizendo, com o coração, estão me amando, estão me servindo. Ô Israel, é o que Jesus está dizendo para eles aqui, ó. Vou curar vocês do quê? Está entenebrecido nos seus entendimentos? Não vê com os olhos, não ouve com o ouvido. Não tem jeito, e não entende com o coração. O coração deles é o mundo. Esse Israel genocida que está aí, está dizendo que é o salvo, o Israel dos tempos de Moisés. Gente, vai se converter. Esse Israel que é podre, é imundo. No quê? Nos seus deleites, nos seus pecados. Se não se converter, vai perecer. Não escapa um. Não, mas Paulo disse em Romano. Vamos chegar onde Paulo diz. Continua ouvindo falando de Betel. Você vai ver. Continua aí em Isaías, agora no 29. Olha aí para você ver. Quiseram assim, é assim que vai ser. 29 de Isaías. Ele está dizendo aqui o versículo de número 10. O Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono. Ele fechou os vossos olhos, os profetas. Ele vendou as vossas cabeças e os videntes. Israel, vocês não ouvem mais os profetas, vocês não ouvem mais videntes, vocês não ouvem nada. Vocês estão cegos por completo. Ele diz aqui o 11: pelo que toda a visão vos é como as palavras de um livro selado. Assim está a Bíblia, um livro selado. O pastor não lê mais a Bíblia, ele fala o que ele pretende tirar do povo naquele dia. O povo faz o que quer. Um livro selado. Para essa igreja que está aí, a Bíblia se tornou um livro selado. Ele diz aqui, ó. Um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: por favor, leia isto, e ele dirá: não posso,
está selado. Eu não posso ler. Meus olhos não competem, não veem. Eu não entendo, eu não consigo ler. Assim está vocês, pentecostais reformados, que de pentecostal não tem nada, de apóstolo não tem nada, de bispo não tem nada, de bispa não tem nada, só nome. Aí ele diz aqui, ó. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, por favor, leia isso, e ele dirá, não sei ler. Sinta a Bíblia, querida. Acabou na boca das pessoas. Um livro comum que está trazendo para Deus vergonha, é o que Paulo disse em Gálatas, o outro evangelho. Tirado do mesmo, Paulo falou. O 12, ele diz. O 13, diz o Senhor, este povo se aproxima de mim com as suas bocas e com os seus lábios, me honram, mas o seu coração está longe de mim. Não é gospel. Não é gospel. Como cantar é tanta canção bonita. Agora estão cantando até o River Over Babilônia, que era do grupo Bonnie M, que eu dancei com discoteca nos anos passados. Está tudo lá dentro. Música da dupla Léo Canhoto e Robertinho. Está tudo das igrejas hoje dizendo que é louvor a Deus. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Aqui estão eles. O espírito de entorpecimento, de cegueira e viseira nos seus olhos, venda nos seus olhos, não tem nada. Ele diz aqui, honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem. Aqui está. Em coisa aprendida por rotina. Meu Jesus. É a rotina tua, pastor. Seu rotineiro, né? Com todo respeito à música de Roberto Carlos, é um dia de rotina. É o que vocês têm aqui. Rotina dentro da igreja. Todos os dias. A mesma coisa. Quero comprar isso, quero pagar isso, quero fazer isso, vota nesse candidato, quero isso, quero isso. É a rotina de vocês. Você vai ficar rico, você vai ter isso, você vai ter aquilo. É a rotina de vocês e nada mais. Irmã, Deus quer você bonita. E tem uns que falam até aquela palavra, né? Que pastor bonitão, hein? Seu mundano nojento. Você vai pagar pelo que você está fazendo com a igreja do meu Senhor. Todos vocês pagarão pelo que está fazendo com a igreja de Cristo. Minha glória, pois a outra eu não darei, nem o meu louvor a pastor, nem a político, nem a Bolsonaro, nem a Lula. Vocês vão pagar o preço. 14. Portanto, continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo. Uma obra maravilhosa e um assombro. A sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Se cuida, apóstolo. Se cuida, pastor sabidão. Sabe tudo de lei para defender teu candidato, a tua política. Defender o teu dinheiro, bobão. Sabe tudo, negócio. Sabe tudo, vocês. Mas a tua sabedoria está aqui, ó. Vai perecer. Vai perecer. Ele está dizendo aqui o 14. Ai dos que profundamente escondem do Senhor o seu propósito e fazem as suas obras as escondidas. O dizem,
quem nos vê e quem nos conhece. Deus conhece você e a todos e a mim. Não adianta querer esconder dos olhos de Deus. Se cuide, igreja. Se cuide, bispo. Se cuide, pastor. Se cuide. Você que anda aí, como diz Jeremias, feito um cavalo no cio. Se cuida, mulher. Que anda como Jezabel. Se cuide, você que anda desse jeito. Você que colocou a igreja na política, no gospel, no mundo, para dizer, Deus está aqui, Deus está nada. Deus está dizendo que se você não se converter, você não vai ser curado nunca. Por Ele não. Vocês estão cegos. É a Bíblia que está dizendo. Ei, assembleanos, pastores assembleanos, todos vocês, Belém, Braz, Madureira, Santo Amaro, quem entrou por esse caminho, vocês estão cegos, se cuidem. Vocês, Batista, todos vocês, Renovada, do Povo, Batista de qualquer tipo aí, de Alagoinha, todos vocês se cuidem. Se cuidem. Porque Deus vai pegar a todos vocês. Vocês colocou a igreja nisso. Não adianta vocês fugir, não. Deus está dizendo aí, ó. Não adianta dizer quem nos vê, quem nos vê. Não adianta. Vocês colocaram a igreja nisso. E o povo hoje, pela cabeça de vocês, acha que tudo isso não tem problema. Vocês perverteram a cabeça do povo, como Pilatos e Herodes e Caifás, para crucificar a Cristo e colocar Barrabás no lugar. Se cuidem. Quem sabe ainda dá tempo? Se cuida, adventismo. Se cuide todos vocês. Estou falando isso porque eu me cuido. Senão, o couro vai descer e vocês verão. Se cuide, pastor. Um vento haverá de soprar do céu. Quem vai soprar é Deus. E tudo que tu granjeou, enganando a Deus, o povo, em nome de Jesus, vai subir como pai da seca pelo vento. Cuidado para você não mendigar um pão, viu? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra e por tudo que o Senhor tem feito por nós. A palavra é vida, Jesus. A palavra é vida. A palavra é amor. Teu apóstolo Tiago diz que todos nós tropeçamos em palavra. João diz que nós não somos perfeitos. Mas o apóstolo Paulo, com Pedro e os demais apóstolos, inclusive também o João, que o mesmo João que fala na palavra que diz que não somos perfeitos, diz que devemos ser santos. O mesmo Tiago diz que nós tropeçamos em palavra, é o mesmo que diz: busquem diante de Deus que Ele dá naturalmente. Não tem desculpa. Não adianta inventar. Tu é perfeito. Obrigado, Pai, por tudo. Pela minha nação, pelo meu povo, pelos que estão comigo nesse canal, os que vão ouvir essa palavra. Que Tu seja glorificado. Que Israel, aqueles que temerem o Teu nome, o nome do Teu Filho, possa se converter. Assim seja o Brasil também. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, querido irmão. Fique em paz pelo nosso próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe.